A notícia você conhece. Na prática, o que importa para muita gente é: Lula tá livre para ser candidato a presidente da República. Agora, como é que será que foi a reação nos grupos dos bolsominions no WhatsApp? Eu sou meio que um espião em vários desses grupos e eu vou te contar. É a coluna Vi no Zap. É isso, eu tô nesses grupos de seguidores do presidente Bolsonaro desde 2018, antes mesmo dele ser presidente. Eu tô lá como ouvinte, fico só olhando, rindo, muitas vezes me assustando e acompanhando numa distância segura tudo que tá rolando por lá. Esses grupos ficam bem agitados quando tem qualquer notícia envolvendo ele, Lula. Não foi diferente dessa vez, mas tem um detalhe que talvez as pessoas não saibam, quero compartilhar com vocês. Esses grupos não são orgânicos, não são grupos com os quais a gente está acostumado, sabe? Onde você tem ali um espaço para troca de opiniões, para debate, não é nada disso. Eles funcionam como uma central de difusão de informações, memes, vídeos curtos, muita fake news e notícias até da imprensa tradicional que sejam, claro, favoráveis ao presidente Bolsonaro. Por isso, é muito curioso. Você imagina, sai a notícia, condenação contra Lula anulada, ou condenações. Lula livre para concorrer à presidência. Num grupo cujo objetivo maior é odiar o Lula, assim que saiu a notícia, era para ter uma enxurrada de mensagens. Não. Demora. Porque a opinião que circula ali não é autônoma, desenvolvida a partir de uma discussão. Ela vem pronta, com slogans, teses, pseudo-jurídicas, argumentos, difamações contra alvos específicos, quase sempre os mesmos. Na falta de uma opinião sobre a notícia do momento, o que aconteceu nesse grupo? Eles acabaram requentando memes velhos, textos antigos e chavões meio neutros que serviriam ali por esse momento. Mas vamos combinar? Tem uma dificuldade aí desse gabinete do ódio em formular material. Se eles forem revirar os arquivos de material contra o Lula, o que eles vão achar? Material de exaltação à Lava Jato, memes tratando Sérgio Moro como herói nacional. Aí como é que faz? Porque a gente sabe, né? A Lava Jato é um legado do Sérgio Moro, no qual o Bolsonaro surfou ali e pegou uma carona em 2018. Na época, fazia sentido Bolsonaro louvar a Lava Jato em oposição a Lula e ao PT. Agora, se Bolsonaro exaltar a Lava Jato hoje, ele vai estar botando azeitona na empada de Moro, que virou inimigo do Bolsonaro. Moro, antes herói, no grupo dos bolsominions ele virou traidor. Então não dá para elogiar Moro. Então o desafio nos grupos é difamar Lula sem falar bem da Lava Jato. A crítica agora contra o Lula é em nome da corrupção, de maneira difusa, bem difusa. Importante dar esse contexto, porque as pessoas não seguem, geralmente, quem está fora da bolha bolsonarista não segue esses grupos, não tem contato com esse material. Então é importante ter essa introdução. Tem que ficar claro que as informações a seguir, que eu vou compartilhar com vocês, não tem compromisso com o bom senso, com a realidade, com a coerência. O objetivo é mostrar que Bolsonaro está sempre certo e tem boa fé. Até quando ele muda de opinião. Ele estava certo antes, mudou de opinião e continua certo. É assim que funciona. Então vamos ao maravilhoso mundo paralelo dos grupos de WhatsApp dos bolsominions. O que será que eles estão dizendo sobre a anulação das condenações contra o presidente Lula? Vamos ver. Então é isso, eu montei esse grupo aqui chamado Coluna do Garrone, e é para ele, só tem eu no grupo, e é para ele que eu envio tudo que eu encontro nos grupos bolsonaristas e jogo para cá para compartilhar com vocês. Eu não vou usar a tela do grupo bolsonarista, porque vai ter um nome ali do grupo, e podem descobrir quem eu sou e podem me tirar. Então eu tenho esse grupo aqui, só tem eu, Coluna do Garrone, tem só eu, vou compartilhar com vocês. Uma das primeiras avaliações sobre a decisão do ministro Fachin foi essa aqui, bem curtinha, não foi uma análise profunda, que jogaram no grupo, e é a seguinte avaliação: o cenário já está todo montado, governadores e prefeitos estão destruindo o país, enganando o povo para que culpem Bolsonaro e preparando o caminho para a volta de Lula ao poder. É a hora dos verdadeiros patriotas intercederem por este país. Isso aqui é interessante, que a gente lembra na época da eleição, os bolsonaristas disseram que a esquerda tinha morrido, né? A esquerda tinha morrido, que o Bolsonaro tinha sido o grande vencedor. Estou falando das eleições municipais. Só que agora, como argumento, eles dizem que governadores e prefeitos estão com Lula, sendo que para eles, na avaliação anterior, a esquerda teria perdido a eleição. De fato, perdeu, né? Mas, para fim de argumento, os governadores e prefeitos estão contra o presidente Bolsonaro, a favor do ex-presidente Lula. Eles acham isso. E aí, quando falam em verdadeiros patriotas são sempre os apoiadores do presidente Bolsonaro. Não tem alguma maneira de você ser patriota sem apoiá-lo. Né? Patriota é sinônimo de bolsonarista nesse grupo. Então tem um conluio de prefeitos e governadores para ali preparar a volta
do ex-presidente Lula ao poder. Tá tudo orquestrado, e claro, mediado ali pelo Fachin. E aí tem essa frase, muitos slogans, né? Nos grupos bolsonaristas tem muitos desses slogans, frases que resumem toda a situação. Você já não é mais livre, esqueça a urna, agora siga lutando. Tem essa parte de desmoralizar o ex-presidente Lula e tem muita coisa de convocação. Antes de falar da convocação, essa convocação que fica fazendo toda hora no grupo, tem essa aqui que eu queria compartilhar com vocês, no campo semântico ali da desmoralização do ex-presidente Lula. Chama atenção aqui, eles destacam a bandeira do Partido Nazista e a bandeira do PT e lembram que a morte do Hitler foi no mesmo ano do nascimento do Lula. O Lula nasceu 6 meses depois da morte do Hitler. E diz, mano, o capeta não dá uma trégua. Então, pro bolsonarista, o capeta era o Hitler. Aí ele ficou 6 meses pensando onde ia encarnar. Ficou 6 meses pensando assim. Aí ele resolveu encarnar em Garanhuns. Tá? Foi para Garanhuns, no ventre da dona Lindu, e nasceu ali o que seria o sucessor de Hitler na Terra. Essa é a visão do bolsonarista em relação ao ex-presidente Lula. Em relação à convocação, vamos voltar. Aqui estava falando, esqueça a urna, agora só lutando. Tem muito disso. Os bolsonaristas chamando uns aos outros de covardes, que eles têm que agir, porque não dá mais, agora foi a gota d'água. E a gota d'água vai mudando. A gota d'água já foi, por exemplo, a penúltima gota d'água tinha sido a prisão do deputado Daniel Silveira. Tinha sido a gota d'água. E chamaram para todas as pessoas irem às ruas, para os militares intervirem, não houve isso. E agora a gota d'água é a decisão do Fachin de anular os processos contra o ex-presidente Lula. Então você tem imagens como essa aqui, ó, no dia 15 de março a nação acordou. E eles estão ali com um meme, com a imagem do Congresso Nacional, diante do Congresso Nacional, imagens de soldados, né? Então seria o momento dos soldados do Exército intervir no Congresso, fechar o Congresso, como eles sempre gostam de fazer. Então vamos lá, aqui de novo, a mesma história. Após a decisão do Fachin, sendo que isso aqui, muito provavelmente, foi algo feito muito antes, né? Que eles requentaram isso e agora cabe com a decisão do Fachin, mas isso tinha sido feito antes. E diz aqui, nota de falecimento, é com profundo pesar que comunicamos o falecimento da moral e da vergonha da justiça brasileira. Venceu a impunidade. É aquilo que eu falei, ó, eles aqui. Eles têm muito isso, alguém tuitou alguma coisa, é recortado e jogado no grupo. Ontem eu vi um carro convocando todos nós, pamonhas, 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 juro. Então eles se veem, xingam uns aos outros de covardes, de pamonhas, que vocês estão inertes diante de tudo isso que está acontecendo, saiam às ruas. A gente falou do Hitler antes, e aqui tem outra comparação. Primeiro compararam o Hitler ao Lula, e agora comparam Lula ao Barrabás, né? Barrabás, para quem entende de Bíblia, foi lá o bandido que foi salvo e não foi Jesus, e Jesus morreu, o bandido não. As referências são muito primárias, muito básicas. Teve a referência lá ao nazismo, sempre tem nazismo na história, e essa referência bíblica aqui. Não tem referências mais sofisticadas. Você poderia, por exemplo, comparar a situação do PT com a situação do partido do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que é o Congresso Nacional Africano. Depois do fim do apartheid, esse foi o partido que mandou ali na África do Sul e foi envolvido em vários esquemas de corrupção e tal. Mas essas comparações seriam muito sofisticadas, né? Então tem que ser comparação simples, que senão as pessoas não entendem. Tem muita coisa de demônio também. Então tem isso aqui também, que o Lula super poderoso, comparando o Lula com o demônio, como eu falei, de certa forma ali manipulando o STF, com o detalhe desse fantoche aí ser preso em só 4 dedos. Não sei se vocês perceberam, 4 dedos, tem essa sofisticação ali e uma caveira ali no chão em frente ao STF. Enfim. Isso aqui é muito comum. Vou ler para vocês. O Exército, o Brasil te chama, não podemos mais ficar refém de bandidos em um Estado corrupto, para um país mais justo, educado e eficiente na administração. Né? O Pazuello é um exemplo de militar eficiente. Assumam o poder. E aí, repassem para 20 contatos, em 1 hora seremos milhões. Então tem essa história de que tem que convocar o Exército, mais uma aqui, ó. Já passou da hora dos generais fecharem o STF, cumpram a missão de guardiões das instituições, a Suprema Corte já provou que está contra a Constituição. Isso é muito comum. Então, convocando, vamos lá, vamos intervir. Tem um vídeo aqui, por exemplo, que mais ou menos resume. O vídeo é longo, eu vou dar uma cortada aqui, mas vocês vão ter uma ideia mais ou menos do que é defendido por esse cidadão. Esse vídeo não foi feito especificamente após a decisão do ministro Fachin, fica claro aqui no vídeo, mas é o que eu falei, pouco importa, porque retomaram coisas antigas e ressignificam esses vídeos, essas informações antigas. Vamos ouvir esse vídeo aqui.
E esse é um dos vídeos mais importantes. Ele é destinado a você que colou adesivos no seu carro. Esse vídeo também é para você que acha que o presidente fará uma intervenção militar. Se você não sabe, a nossa maldita Constituição, no artigo 4º, inciso 4º, diz que é proibido ocorrer uma intervenção no Brasil. Inclusive, nesta postagem, o deputado federal Daniel Silveira fez uma brilhante colocação, dizendo que o povo pode solicitar uma intervenção e dissolver os ministros do STF. Tudo o que for ocorrer deve ocorrer com o Bolsonaro no poder. Então, primeiro é interessante que ele nunca trata o Bolsonaro como político, vocês vão ver ao longo do vídeo. E ele cita esse artigo 4 da Constituição, dizendo que o Bolsonaro não pode intervir, ele está proibido de intervir. Só que o artigo 4 está escrito aqui, você não precisa nem pesquisar fora disso. Diz aqui, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 4. A não intervenção, ou seja, relações internacionais, não intervenção, e é um princípio básico, não intervenção em assuntos de outros países, não intervenção em outros países. E quando ele fala que é intervenção no próprio país, então não tem nada a ver. E é muito comum citar o artigo 142, e ele fala da brilhante citação do deputado Daniel Silveira, agora preso, de que o artigo 142 permitiria algum tipo de intervenção militar quando as Forças Armadas entendessem que fosse necessário, como se as Forças Armadas fossem um poder moderador. Não existe o poder moderador. A última palavra sobre a Constituição, segundo a Constituição que vivemos, é do Supremo Tribunal Federal e não das Forças Armadas, ao contrário do que diz aqui no vídeo. Vamos seguir. E nesse momento, temos que nos unir em uma pauta única. Afastamento sumário de todos os ministros do STF. Por essa imagem aí, a gente vê que o vídeo não está atualizado porque consta o ministro Celso de Mello. Nós temos um nítido exemplo do povo americano que está nas ruas nesse momento, pela pátria, pela família, pela liberdade. Quando ele fala povo americano, ele está falando de um grupo ali de extrema direita que tentou melar a eleição, questionando a autenticidade da eleição. E é interessante porque ele fala que essas pessoas estão nas ruas. Elas não estão nas ruas, né? Elas estavam nas ruas, o que dá a entender que o vídeo é um vídeo antigo, mas pouco importa, porque a mensagem principal é a mesma, né? Tem que intervir com o Bolsonaro no poder. Então, é uma Constituição ali, seria customizada. Você poderia elencar exatamente o que você quer, você fecha o poder legislativo, fecha o poder judiciário e deixa só o presidente onde está. É isso que eles preveem nessa interpretação muito peculiar aí da Constituição. Que homens que nós somos? Somos covardes? Somos frouxos ou patifes? Nós estamos sendo massacrados, mortos, amordaçados por esta maldita Constituição comunista. E aí fica difícil discutir qualquer coisa quando ele chama a Constituição de maldita. Tudo bem, maldita é uma opinião, mas aí chamar de comunista realmente fica difícil você argumentar, mas esse é o tipo de material que está lá no grupo dos bolsonaristas. Voltou, por exemplo, a frase do Weintraub, que foi demitido pelo presidente Bolsonaro depois dessa frase, em que ele falava, por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. E aí é estranho, né? Se essa frase realmente merece tantos elogios e está num grupo bolsonarista, o ministro Weintraub deveria continuar como ministro da Educação. Não. Ele foi saído, né? E não é mais ministro da Educação. Se fizesse tanto sentido assim, por que o ministro Weintraub não continua como ministro da Educação, né? Eu vou rodar um áudio aqui que tem uma análise da situação segundo um bolsonarista. Vamos ver. Com certeza, já tá tudo elaborado, o esquema todinho montado para derrubar o governo em 2022, né? Porque o Alexandre tá lá na dianteira, né? Porque ele é o presidente. Então, em tudo que vocês pensam de ruim, o comunismo faz, comunismo socialista, tá? Eles querem o poder novamente. O Supremo é o verdadeiro laboratório de corrupção do Brasil, tá? Se você acredita em Deus, confie em Deus, mas o Supremo Tribunal Federal é comandado pelo demônio, tá? O demônio tá por trás ali, tá? Quem gosta de coisa ruim é o demônio, tá? Comunismo que é o poder de voto, nós não podemos deixar. Vamos para as ruas pedir pro Bolsonaro acionar o artigo 142, desobediência civil, não vamos respeitar ninguém de comunismo, tá?
O Brasil está vivendo uma ditadura, comércio fechado, prefeito mandando em cidade. Tá, isso é no Brasil inteiro, governador mandando no estado, fechando tudo. Isso não existe, gente. Cadê a liberdade de expressão? Cadê a Constituição Federal? Você vê aí que é uma confusão de slogan, a pessoa só vai jogando opinião, fala da volta do comunismo. Eu não sei exatamente em que momento o Brasil foi comunista, em que momento, a qual momento ele se refere. Não há qualquer tentativa de discutir o mérito da decisão do ministro Fachin, que julgou a incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar aquilo. A vara de Curitiba não seria a vara adequada para julgar o ex-presidente Lula. Isso não está ali. Não está ali, né? Então tem só uma opinião em cima de slogan em cima de slogan. E aí mistura religião, fala do demônio, né? No STF, e aquela confusão. Não tem, fala quando fecha o comércio e cerceia a liberdade de expressão. É muito difícil você tentar achar algum tipo de coerência ali, né? É uma sequência de slogans, de frases feitas, sem qualquer argumento. Só opinião, STF é demoníaco, são comunistas e tal. É isso. Mas essa é uma opinião das mais embasadas que aparecem no grupo. Mas tem todo tipo de histeria. Por exemplo, como esse senhorzinho aqui. Então você tem opiniões diferentes aqui, né? Esse senhor aqui acha que vai massacrar o Lula nas urnas. O outro, que do áudio, por exemplo, diz que já está tudo certo ali, que não vai rolar, a eleição vai ser fraudada. A ideia do voto impresso aparece muito, né? Porque aí, se o presidente Bolsonaro não for reeleito, isso provaria que ele estava falando desde sempre que não ia funcionar por conta do voto impresso. Claro que sempre tem referência a Deus, né? Que Deus abençoe o nosso país e o nosso presidente Bolsonaro, sempre tem isso. E tem mais uma aqui que eu acho que, para terminar, eles tentando associar o PT, o Lula, ao crime, né? Como se criminosos fossem a favor de Lula presidente. E tá rolando esse vídeo, por exemplo, que seria a comemoração de bandidos numa prisão à decisão do Fachin. Então, bandidos cantando ali o slogan que foi das campanhas do ex-presidente Lula. Você não vê o lábio de ninguém, então você não consegue ver se as pessoas estão cantando realmente isso, né? Então, resumindo, o que a gente vê é uma indignação em relação à decisão do Fachin, não discussão do mérito da decisão, sobre a incompetência do foro de Curitiba para julgar esses supostos crimes cometidos pelo ex-presidente Lula. Não tem essa discussão. Tem esse chamamento das Forças Armadas e a tentativa de incentivar o povo brasileiro, que seria covarde, estaria ali parado, inerte diante de uma corrupção, da gota d'água. Sempre tem uma gota d'água. Não há qualquer menção à decisão do ministro Fachin em si, não há tentativa ali de explicar e ver possíveis falhas, erros, equívocos ali na decisão do ministro Fachin, e volta só a repetição de ideias já pré-concebidas. E vocês perceberam nenhuma menção ao ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. A decisão dele, que foi ratificada por instâncias superiores, impediu o ex-presidente Lula de concorrer novamente à presidência em 2018, porque ele caiu na ficha limpa. Essa discussão não existe. Você nem vê, por exemplo, qualquer menção à ficha limpa, porque essa discussão não estava acontecendo. A decisão do ministro Fachin foi uma decisão que tomou todo mundo de surpresa, então não tinha ali nada pré-pronto para poder reagir a essa decisão do ministro Fachin. Então o que a gente viu foi aquela requentada, um remexido do que já existia. Gostou de saber o que passa ali nos grupos dos bolsominions? Eu vejo sempre. Separei aqui algumas coisas, tem muita coisa repetida. Então eu não vou ficar aqui enchendo a sua paciência com um monte de coisa repetida e nunca discute mérito. Você só ataca opositores e louva aliados. Os aliados são cada vez
menos. Eu me lembro que lá no início do governo Bolsonaro você tinha muitos outros aliados, como a Joyce Hasselmann, até o ministro Santos Cruz, o general Santos Cruz, era uma pessoa muito louvada, e quando ele saiu do governo virou inimigo também. Sérgio Moro virou inimigo, todo mundo virou inimigo. Você percebe que o grupo de nós contra eles, esse nós está cada vez menor e o eles está cada vez maior, e a gente consegue identificar isso muito bem no grupo dos bolsominions no WhatsApp. Gostou da coluna Vida no Zap? Então dá aquele like, compartilha porque essa informação não chega para todo mundo, porque tem que estar infiltrado nesses grupos, para poder conhecer, porque elas não circulam. Não vai chegar ao seu WhatsApp, você não vai ver na imprensa tradicional, mas eu acho importante para a gente entender como certas pessoas, um grupo substancial do Brasil, pensa a respeito da realidade ou a realidade paralela em que eles vivem. Tudo ali só confirma o que quem segue esses grupos já pensa. Confirma que Lula é a pior pessoa do mundo. Lula é comparado nos grupos ao demônio, é comparado a Hitler e tudo mais. E para salvar a nação, só Bolsonaro, que seria capaz ali de convocar o exército, o meu exército, como ele já falou recentemente, para poder fechar essas instituições que atrapalham a atuação do presidente. Congresso e STF não deixam ele trabalhar. Nesse caso especificamente, as atenções se voltaram contra o STF. Na prisão do deputado Daniel Silveira, primeiro foi o STF, depois o Congresso, mas esse material já está pronto. Se tiver uma notícia que contrarie os interesses do presidente Bolsonaro no Congresso, vão vir todos aqueles memes antigos falando do Congresso, que é corrupto e tal. E quando tem alguma notícia que saia do STF que desagrade ao presidente Bolsonaro e seus aliados, vão ficar retomando todas aquelas críticas requentadas. Agora a gente tem que ter só o cuidado de renovar a arte, né? Porque o ministro Celso de Mello não está mais lá, botar agora o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Tem que renovar, né? Mas demora. Ainda parece uma coisa pouco profissional, né? Tem um profissionalismo, mas não tem a rapidez que tem, por exemplo, a imprensa tradicional, que quando tem a notícia, ela já começa a produzir material e começa uma cobertura. Nos grupos do WhatsApp demora, então eles ficam usando esse material velho mesmo, mas pouco importa, né? Pouco importa porque ali a ideia é só confirmar o que você já pensa e idolatrar o presidente Bolsonaro. Para terminar com essa imagem aqui de um lado fofo do presidente Bolsonaro, é claro que isso é uma montagem, né? Em homenagem ao mês da mulher, ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, Brasil forte. O presidente Bolsonaro fofo. É divertido, um pouco assustador, mas é a realidade para muita gente. E essas pessoas que falam isso e pensam isso têm um voto igual a qualquer outro. Votam igual a qualquer pessoa. O poder delas na urna é o mesmo. Não importa em que mundo paralelo elas vivam. Bem, viva a democracia. Espero você no próximo vídeo. Se inscreve no canal, comenta, curte, manda para quem você acha que merece saber, conhecer esse mundo paralelo dos grupos dos bolsominions no WhatsApp. É a coluna Vê no Zap.